A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam muito bem-vindos a mais um dia dos Conectados com o Pai. No dia de hoje, dia 31 de maio, último dia do mês de maio, eu quero te convidar a se desafiar nesse mês de junho, o mês que está para começar. Eu quero te desafiar para que nesses 30 dias do mês de junho você venha acompanhar todos os devocionais da nossa igreja. E no final desse percurso, no final desse processo, você compare o quanto Deus transformou a sua vida e o quanto Ele vai transformar nesses 30 dias. Não só ouça os nossos devocionais, mas tenha o propósito de colocá-los em prática, de buscar vivenciá-los, e você verá o quanto Deus é fiel, o quanto Deus provê as nossas necessidades e o amor de Deus para contigo e para conosco. No dia de hoje falaremos sobre revigorados na sua graça. Como podemos ser revigorados na graça de Deus. A palavra de Deus lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 16 e 17 dizem assim: que o próprio Senhor Jesus Cristo e nosso Deus Pai, que nos chamou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Irmãos, as nossas lutas não são contra as pessoas, mas contra os poderes espirituais das trevas. Não podemos destruir o mal com as próprias armas que ele usa. E o nosso bom Pai sabe bem disso. Ele conhece o mal como nós não conhecemos. Na verdade, é parte da investida do inimigo nos alcançar com seus ataques ou fazer que a gente revide com as suas próprias estratégias. O sentimento de ofensa, por exemplo, se torna uma isca maligna para nos levar a um caminho da retaliação e nos tornar vulneráveis. Somente as armas de Deus são capazes de destruir as obras do maligno. Paulo orientou aos cristãos perseguidos em Tessalônica a encontrarem consolação e esperança na graça de Deus, para que eles não viessem a desistir de fazer o bem. A bondade de Deus é a nossa maior estratégia. Somos revigorados na sua graça. Não podemos desistir de viver a bondade. A bondade de Deus deve ser praticada de maneira íntegra e verdadeira, em palavras e em ações. Independente da maldade que lhe fizerem, você só pode dar aquilo que tem, e deve ser bondade e graça. Por Ele, por Deus, nós não desanimamos, ainda que a nossa carne fale e as nossas intenções às vezes não sejam boas o suficiente. Nós prosseguimos fazendo o bem, sendo dependente dele. Nossas palavras e nossas ações podem e devem ser ajustadas hoje para que as pessoas à nossa volta recebam da bondade de Deus. É provável que alguns não percebam e não recebam e outros duvidem da nossa iniciativa, mas prosseguiremos. Não desista de fazer o bem, porque aquele que é bom sempre vence. Que o nosso Deus Pai reavive em seu coração, lhe dando novas forças, trazendo paixão e fogo renovado, para cumprirmos o nosso chamado e a nossa missão. Irmãos, a palavra de Deus, lá em Efésios 6, versículo 10 até o versículo 12, diz assim: No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Irmãos, a nossa briga não é terrena. A nossa batalha, a nossa guerra diária, ela não é terrena.
A terra não é o principal, mas a principal guerra, ela é nos lugares celestiais. O inimigo, ele quer usar armas para te tentar, usar armas para te tirar do caminho, para desviar você, para te confundir, para te distrair. E ele sempre vence quando nós tentamos revidar usando as armas que ele nos deu. Muitas vezes acontece isso. O inimigo ele põe algo na nossa vida e ele busca que a gente revide usando a arma que ele nos deu. E a partir deste momento, ele vence a batalha. Pense consigo, quantas vezes você tem usado as armas que o próprio inimigo te deu para tentar revidar as ciladas e as investidas que ele faz na sua vida. O inimigo ele tem muitas estratégias e neste século, uma das principais características e investidas do inimigo é confundir a sua mente, colocar dúvidas, palavras de desânimo. Nós vemos lá no livro de Daniel que quando Daniel e os jovens foram presos, capturados ali para serem eunucos no palácio de Nabucodonosor, a primeira coisa que o rei fez foi trocar os seus nomes. E a próxima coisa que ele fez, ele disse aos guardas que ensinassem a cultura, que eles aprendessem uma nova cultura. E é isso que o inimigo tem feito contigo, é isso que o inimigo tem tentado fazer comigo, tentado fazer contigo, tentado fazer com a nossa juventude, com o povo de Deus. Ele quer que a gente esqueça da nossa identidade. Ele quer mudar o nosso nome. A nossa identidade é servo fiel, é filho por adoção de Deus. Mas a intenção dele é trocar a nossa identidade, é mudar a nossa identidade, é fazer com que a gente esqueça quem nós somos e principalmente quem Deus é. Porque a palavra de Deus diz que nós só conseguimos vencer as ciladas do inimigo quando nós usamos as armas do nosso Deus, quando a gente usa a armadura do nosso Deus. Mas o diabo sabe que não é possível usar as armas que Deus nos dá, usar a armadura que Deus nos dá, se nós não sabermos quem Ele é. E por isso uma das principais investidas do diabo neste século é confundir a nossa mente de quem nós somos e de quem Deus é. A palavra de Deus, no devocional de ontem, falava sobre que nós somos fiéis, não porque quem nós somos, por sabermos quem nós somos, mas por sabermos quem Deus é. Não permita que o inimigo coloque coisas na sua vida que façam você esquecer quem você é. Você deve ser servo fiel, você é filho de Deus, você é valioso para Deus. E não deixe ele colocar na sua cabeça, na sua mente, e te tornar convicto sobre quem Deus é. Não deixe o inimigo entrar na sua mente. Não dê espaço, não dê brecha. Corte pela raiz. Não deixe o inimigo tirar o foco, que é Jesus Cristo. Revista-se da armadura de Deus para resistir às astutas ciladas do diabo nos lugares celestiais. Que o Senhor te abençoe, te dê um dia abençoado na presença dEle, em nome de Jesus. Amém.